E não tinha balança, não tinha registro de peso, não tinha nada. Mas tem uma história. E essa história, ela foi repetida várias vezes na minha família. Escutei muito a minha mãe falando. E eu quase passei a acreditar que essa era a minha identidade. Eu ouvia muito durante a minha infância. Nossa, você nasceu muito grande. Nossa, como essa menina nasceu grande. Era enorme, rechonchuda. Era linda, minha mãe adorava, né, uma gordinha. Gordinha. E aí, a minha família, eles contam que algumas pessoas iam me visitar e ficavam admirados com o meu tamanho. Queriam me pegar no colo pelada para ter certeza do tamanho da criança, imagina. Imagina, eu acho que naquela época não foi identificado, mas provavelmente a minha mãe teve um diabetes gestacional, por isso que eu cresci tanto, né? Mas tudo bem. Mas ela disse que eu deveria pesar muito mais de 5 quilos. Coitada. Tem um dó, né? Eles ficavam muito impressionados. Falavam, meu Deus, que menina grande. Meu Deus, que bebê grande. Agora, vocês imaginam uma criança que cresceu escutando isso sempre, durante anos. Que eu era grande, que eu era gorda. E aí, como se não bastasse, quando eu completei 1 ano de idade, tinha uma tradição muito comum na região onde eu nasci. Eles colocaram 3 objetos na minha frente. Eles faziam isso quando a criança completava 1 ano. Eram 3 objetos, uma caneta, uma tesoura e um biscoito. E aí, a explicação disso era que se a criança escolhesse a caneta, ela seria uma estudiosa, seria professora, ia definir o percurso dela. A minha irmã mais nova, que aliás está aqui, a Ilma, está no online com a gente, ela escolheu a caneta. E aí, por isso que o meu esforço para ser estudiosa e inteligente sempre teve que ser muito maior. Porque o que eu escutava era, a Ilma escolheu a tesoura, a Ilma é inteligente, é estudiosa. E se eu escolhesse a tesoura, eu seria... A caneta ou tesoura aí que escolheu? A caneta, desculpa, a Ilma escolheu a caneta. E se eu escolhesse a tesoura, eu teria habilidades manuais para arte, costura. E se eu escolhesse o biscoito, o que significaria? Que eu ia gostar de comer. E adivinhem qual objeto eu peguei? Não sou besta? O que uma criança de 1 ano pega, gente? Tem gente que pega caneta, né? Mas eu peguei o biscoito. E aí vocês imaginem. Primeiro, nasci gordinha. Com 1 ano, eu escolhi o biscoito entre os 3 objetos que definiu a minha aptidão para a vida. E aí vocês acham que uma vida inteira o que eu escutei? Né? E o que eu tenho que prestar atenção para que eu não acredite ser? Exatamente. Né? E é assim que a gente cresce. Uma criança de 1 ano fez um movimento aleatório, inocente, e os adultos começaram a construir uma narrativa sobre quem ela era. Né? Nossa, mas você gosta tanto de comer, come mais. Era assim. Dá mais comida para ela, ela gosta. Mas ela come de tudo, essa menina come de tudo e nunca passa mal. Come de tudo. Come mais, você gosta. Né? E foi assim que eu cresci, escutando. Né? E resultado, eu sempre fui a maior da família, a mais cheinha, né? A maior entre as irmãs. Minhas irmãs todas são mais baixinhas, sempre foram mais fininhas. E eu, sem perceber, comecei aí a vestir uma identidade que eu nunca escolhi, nunca foi consciente. Porque a gente não nasce sabendo quem é. A gente vai descobrindo quem somos. Mas antes disso, alguém sempre vai dizer quem que nós deveríamos ser. E é exatamente nessa fase que começam a surgir as máscaras. A gente vai assumindo diversas máscaras. E ao longo da vida a gente vai criando versões nossas, versões de nós mesmos para ser aceitos, para evitar os conflitos, para receber amor, para pertencer. E versões para a gente conseguir sobreviver. E aí, por tanto tempo que a gente usa essas versões, a gente começa de fato a acreditar que elas são as nossas verdadeiras identidades. Né? Que nós somos isso, que nós somos assim. Então eu quero deixar uma pergunta para vocês, que vai acompanhar esse encontro. Será que a pessoa que você acredita ser hoje é realmente você? Ou é apenas uma versão que foi construída para que você se adaptasse? Quem realmente nós somos? Vale essa reflexão.
Porque, na grande parte, nós somos adaptações do meio. Nós somos adaptações para que a gente seja aceito, para que a gente seja respeitado, para que a gente tenha afeto, né? Para que a gente não seja abandonados. Então, quem será que está aqui hoje? Será que é realmente cada um de vocês? Ou será que é uma versão que foi construída para que cada um se adapte? Para que vocês se adaptem ao que falaram que vocês eram. E aí, você foi acreditando nessa verdade. Aqui no presencial, a gente vai viver essa experiência. Quem está no online não vai utilizar máscara, vai viver uma reflexão. É a reflexão da máscara. Tá? E aí, quem estiver no online, nesse momento, se vocês puderem, quiserem escrever o que vem para vocês, o que vem de insight, pode escrever.